Atos 2, 22 a 36. Vou fazer a leitura do texto como introdução. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós bem sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que esse texto seja explicado para nós por meio do Teu Espírito Santo. E pedimos que Jesus Cristo quebrante os nossos corações com essa palavra de poder que quebra qualquer parede, qualquer muralha, despedaça correntes e nos livra das amarras do pecado, Deus. Nos ajude nessa batalha espiritual, que é ficarmos atentos ao que a Tua palavra diz. Porque essa é a maior luta do nosso dia até agora. É ouvir a Tua voz. Nos dê atenção, nos dê humildade e sabedoria para compreender o texto. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, apesar de nós comemorarmos 5 anos de ministério aqui no bairro, a nossa igrejinha ainda está em período de formação, né? A gente está se adaptando a algumas coisas ainda, mas para plantarmos, vamos dizer assim, uma igreja saudável, uma igreja que cresça com raízes profundas, uma igreja que dê frutos saborosos, eu e você precisamos compreender como é que nasce uma igreja, como surge uma igreja, o que deve atrair as pessoas para essa igreja, o que nós devemos oferecer às pessoas, o que nós devemos esperar das pessoas que se achegam, o que as pessoas que se achegam devem esperar de nós que estamos aqui dentro, como devem ser as nossas reuniões, qual deve ser o padrão de vida para cada um de nós nessa nova igreja. É sobre isso que nós vamos aprender nos próximos 3 sermões no livro de Atos, porque esse texto mostra para nós como foi o início da primeira igreja cristã em Jerusalém e no mundo. Primeira igreja cristã em Jerusalém, PIC-J, né? Primeira igreja cristã em Jerusalém. Por isso, nós vamos encontrar 3 informações no decorrer desse texto, além desse que nós lemos. Primeiro é o texto de hoje, como nasce uma igreja, versículos 22 a 36,
que é com o evangelismo, e nós vamos aprender isso hoje. Segundo, o texto vai continuar e nós vamos aprender no próximo sermão o que se espera dessa igreja que acabou de nascer. E a palavra é arrependimento, versículos 37 a 41. E por fim, como é o dia a dia dessa igreja. Atos, capítulo 2, 42 a 47, que é a reunião, o ajuntamento, a comunhão com os irmãos. Nós vamos aprender isso nos próximos 3 sermões. E hoje nós vamos meditar primeiro em como nasce uma igreja. E a resposta é que uma igreja nasce com muito evangelismo. Versículos 22 até 36. E é isso que a gente vai estudar nessa noite. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que está acontecendo nessa passagem de Atos capítulo 2. Era o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa em que atraía judeus de todo o mundo. Então, em Jerusalém, tinha cerca de mais de 1 milhão de pessoas reunidas. Muita gente numa cidade pequena. E foi justamente nesse dia que Deus enviou para os discípulos de Jesus o Espírito Santo que ele tinha prometido. E como resultado, aqueles 120 discípulos começaram a anunciar as grandezas de Deus a todo mundo que estava ali em Jerusalém. Só que o impressionante é que eles começaram a anunciar as grandezas de Deus, evangelizar, através de línguas que eles não sabiam falar. Línguas estrangeiras. Eles eram da região da Galileia, uma região ao norte de Israel, e eles não tinham muita formação acadêmica, mal sabiam falar a própria língua deles direito, que era o aramaico na época. Provavelmente sabiam falar aramaico, grego e talvez o hebraico, que era uma língua já perdida para os judeus. Mas o que foi surpreendente na passagem de Atos 2, que nós estudamos semana passada, de 1 a 21, é que o Espírito Santo tomou eles por completo, a ponto de capacitar eles a falarem línguas de estrangeiros que estavam em Jerusalém. E nós vimos que o fenômeno das línguas, principalmente em Atos 2, era falar uma língua que as pessoas falam, só que você nunca estudou para falar. Isso deixou as pessoas que estavam ouvindo muito confusas. Que história é essa? Esse camarada tem cara de galileu, ele não deveria falar o chinês ou o mandarim, e por que ele está falando? Ele nunca saiu daqui, da terra dele. E eles ficaram confusos. Mas outras pessoas, elas começaram a acusar aqueles homens de que eles estavam bêbados. Porque se ele estava ouvindo mandarim, ele falava, eu não entendo mandarim, então o pessoal está falando língua que eu não entendo, estão bêbados. E aqui a gente fez um link, né? Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios que se entra alguém que nunca veio para a igreja, que não conhece Jesus, e vê as pessoas falando em várias línguas diferentes, ele diz, não vão achar que elas são loucas? Mas se entra e vê profetizando, pregando a palavra de Deus, não vai reconhecer que ali está Deus? Porque o seu coração vai ser exposto diante dela. E o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, eu falo muito mais que vocês em línguas. Paulo era um camarada muito culto. Mas ele diz, mas eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo compreenda do que 10.000 que ninguém entenda. E é justamente isso que acontece. O pessoal ouvindo uma língua que eles não conheciam, está todo mundo bêbado, todo mundo louco. Por isso o apóstolo Pedro, ele se levanta junto com os 12, com os 11, e acalma a multidão, pede para o pessoal ficar calado, e ele começa a explicar o que estava acontecendo. Primeiro ele respondeu para os críticos. Ele disse, gente, é 9 horas da manhã, ninguém está bêbado aqui. Ninguém viria para o templo adorar a Deus caindo na cachaça, né? Então ninguém está bêbado. Essa acusação de vocês é falsa. E segundo, ele explica que aquilo que estava acontecendo era um cumprimento da profecia escrita lá no Antigo Testamento por Joel. E ele cita o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. E nessa profecia, Deus tinha prometido que ia derramar o seu Espírito sobre todo tipo de pessoa. E era isso que estava acontecendo naquele momento. As pessoas sendo preenchidas por Deus, pelo Espírito de Deus. E o nosso texto é essa continuação do sermão, podemos chamar assim, de Pedro, para aqueles judeus que estavam confusos sobre o que estavam vendo. Talvez judeus sinceros. Eu quero entender o que está acontecendo. E de uma maneira bem prática, a gente vai ver que o nosso texto responde a uma pergunta básica e simples. E a pergunta é fácil de decorar. Como se prega o Evangelho? Como se anuncia as boas novas de salvação? É isso que Pedro está fazendo nesse texto que nós lemos. Nesse texto, nós temos a parte mais importante da pregação de Pedro. Nele, o apóstolo Pedro declara o cerne, o centro, o coração do Evangelho. E é um dos textos mais evangelísticos de toda a Bíblia. O evangelismo de Pedro, você vai perceber que ele gira em torno de uma só pessoa. Jesus Cristo.
Ele não foca no público, no sofrimento das pessoas, na questão financeira, nas doenças. Ele não foca em algum líder e começa a pregar sobre esse tal líder. Ele não foca no nome da igreja ou no grupo que ele se reunia. Ele não tenta provar cientificamente nada. Ele não cita livro de outros autores. Ele simplesmente centraliza e anuncia no seu evangelismo a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver. E é essa a resposta para nós. O evangelismo acontece quando você anuncia sobre Jesus Cristo. A mensagem evangelística de Pedro se divide em 4 partes. Nós vamos ver a primeira parte do evangelismo dele, é o versículo 22, em que ele anuncia a vida de Cristo. Olha o que o versículo 22 diz mais uma vez. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós bem sabeis. Você percebe aqui? Pedro chama a atenção do público dele e diz 2 coisas sobre Jesus. Primeiro ele vai dizer, Jesus é homem. Olha o que ele diz no comecinho do versículo 22. Jesus, o Nazareno. Nazaré era uma cidade próxima da Galileia, na verdade fazia parte da Galileia, desprezada pelo povo judeu. As pessoas diziam, como disseram de Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E por diversas vezes Jesus foi conhecido como o Nazareno. E os discípulos dele, futuramente, nós vamos ver no livro de Atos, eram chamados de os Nazarenos, os discípulos daquele de Nazaré. Em Lucas 4:22, a gente lê que as pessoas maravilhadas do ensino de Jesus, elas perguntavam, não é esse o filho de José? Numa outra ocasião, quando Jesus disse que era o pão do céu, lá em João capítulo 6, os judeus disseram uns para os outros, não é esse José, filho de Maria? Não é esse Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? O que os judeus estavam querendo dizer quando identificavam Jesus como Nazareno, como filho de 2 pessoas reais? É que eles não entendiam que Jesus era filho de Maria, mas também filho de Deus, vindo do céu, mas uma coisa eles sabiam muito bem. Jesus era uma pessoa de verdade. Eles viram a Jesus, eles tocaram em Jesus, eles realmente sabiam que Jesus era um ser humano igualzinho a eles. Muitas pessoas dizem que Jesus era um anjo, era um ser celeste, presente com as pessoas. Não, Jesus nasceu como homem. E Pedro diz isso. Aí Pedro continua, e ele diz a segunda coisa sobre Jesus, no versículo 22. Ele diz que Jesus é Deus. Pedro declara que Jesus foi varão aprovado por Deus diante deles. Jesus foi um homem confirmado por Deus com milagres, prodígios e sinais. Milagres aqui são poderes sobrenaturais. Prodígios são maravilhas, feitos extraordinários. E sinais são marcas que mostravam que ele era diferente. Todos esses sinais foram realizados, o texto termina, por Deus, por intermédio de Jesus. E todos eles sabiam muito bem disso. É legal quando a gente vê a palavra sinal sobre coisas que Jesus fazia. Porque o sinal é uma marca. É uma coisa que aponta para outra coisa. Como, por exemplo, uma mancha de tinta na sua camiseta aponta para que você estava pintando alguma casa um momento antes. Então os sinais, os milagres que Jesus fazia apontavam para outra coisa. Para a realidade espiritual de quem ele era. Ou seja, nas palavras de Pedro, ele diz, Jesus foi o único homem da história que, apesar de ser de carne e osso, ele viveu como um ser divino nessa terra. O único. Sabe por quê? Porque Deus o escolheu. Porque Deus o aprovou. Mas não só isso. Os sinais e os milagres que ele fazia apontavam para a natureza dele. Ele era o próprio Deus encarnado na terra. Na pessoa de Jesus existiam as 2 naturezas. E esse evangelismo de Pedro, nesse evangelismo era importantíssimo apontar para essa natureza. Jesus era 100% homem. Jesus era homem para poder nos representar diante de Deus. Mas Jesus também era 100% Deus, para poder perdoar a nossa dívida infinita diante desse Deus infinito. Essa é a primeira parte do evangelismo de Pedro. A segunda você vê no versículo 23, ele vai anunciar sobre a morte de Cristo. E olha o que o 23 diz.
Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro aqui explica que a morte de Jesus aconteceu por dois motivos. Primeiro motivo, pela determinação de Deus. Você vê isso no comecinho do versículo. Ele diz que Jesus foi entregue, obviamente, à morte, primeiro, pelo determinado desígnio de Deus, pelo conselho, pelo propósito ordenado, definido por Deus. E segundo, pela presciência de Deus, o pré-conhecimento que Deus tem, o prognóstico, o prenúncio, a predição de Deus, a profecia de Deus. Isso significa que Deus não só decidiu que o seu filho ia morrer, mas Deus também sabia que se ele viesse ao mundo as pessoas iam matar ele. As duas coisas estavam na mente de Deus. A morte de Cristo não pegou a morte de Cristo não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, a morte de Jesus foi planejada por Deus antes dos tempos eternos. Tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser perdoados, libertos da ira vindoura. Antes mesmo do pecado de Adão, e é difícil de entender isso, mas antes mesmo da queda, Deus já tinha planejado a solução para o homem, e era Jesus Cristo. Jesus não é plano B, Jesus é plano A e único plano. Mas apesar da determinação de Deus, Jesus também morreu pela segunda maneira, a execução dos homens. E você vê o versículo 23 continuando, e Pedro é enfático. Ele diz, vós o matastes. Eu imagino Pedro falando, apontando o dedo nos olhos de cada um. Vocês mataram a Jesus. E ele diz com a ajuda de Romanos, homens perversos, homens iníquos, homens ímpios, foram vocês que o crucificaram. Mesmo que Deus, na sua soberania, tenha determinado que Jesus deveria morrer, de alguma maneira, os homens que mataram ele foram culpados da morte de Jesus. Não foi Deus quem controlou eles para fazerem isso, pelo contrário. Eles mesmos, por terem corações perversos, corações sujos pelo pecado, eles mesmos fizeram isso por vontade própria. E por isso eles eram culpados. Deus não atribui culpa a quem não tem culpa, mas a quem ele está culpando eles. A terceira parte do evangelismo de Pedro nós vemos agora um trecho mais comprido, versículos 24 a 32. Ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Nós vamos ler os versículos de maneira mais pausada. Mas nós vamos ver que Pedro agora diz primeiro que Deus ressuscitou a Jesus. Depois ele vai dizer isso porque Deus tinha prometido que ia ressuscitar Jesus. E, finalmente, Deus cumpriu o que tinha prometido. Primeiro, Deus ressuscitou a Jesus, versículo 24. Olha o que o 24 diz. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro diz aqui que apesar de os homens terem matado a Jesus, Deus o trouxe de volta à vida. Deus o ressuscitou, rompendo, quebrando, destruindo, dissolvendo os grilhões da morte, as algemas, os laços da morte. A gente vê ainda a razão do porquê Jesus ressuscitou. Ele diz, porque era impossível. A morte não tinha poder, a morte não tinha força, a morte não tinha capacidade de segurá-lo no túmulo. Ele não foi retido, ele não foi detido pela morte. Perceba aqui que por algum motivo Pedro diz que o autor da vida, o primogênito de toda a criação, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, não pôde ser derrotado pela morte. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O teu ferrão? Onde está o poder da morte? Ela não podia segurar a Jesus Cristo. E essa realidade aponta para outra. É por causa disso que ela não pode segurar aqueles que confiam em Jesus. A morte não pode segurar os eleitos de Deus. Por mais que você morra um dia, você vai ressuscitar. A segunda coisa que Pedro diz é que Deus prometeu que ia ressuscitar Jesus. Versículos 25 a 28, olha o que ele diz. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte,
nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Nesses versículos aqui, Pedro cita o Salmo 16, versículos de 8 a 11, que era um salmo de Davi, que descrevia, primeiro, versículo 25, alguém que sempre estava na presença de Deus e por isso não tinha medo nenhum. Segundo, esse salmo descrevia que essa pessoa era feliz e esperançosa, versículo 26. Depois, no 27, ela era assim porque Deus não ia deixar ele morto para sempre. E a gente vê no versículo 28, porque Deus o fez conhecer os caminhos da vida, porque ele está na presença do Senhor. Parece que Davi, nesse salmo, está descrevendo alguém, primeiro, que vivia na presença de Deus lá no céu, lá no passado. Segundo, ele descreve alguém que estava prestes a morrer no presente. E terceiro, ele descrevia alguém que vibrava de esperança porque acreditava que Deus ia trazer ele de volta à vida no futuro. E Pedro diz que Davi escreveu essas palavras, versículo 25 começa, a respeito de Jesus. Essas palavras é a respeito de Jesus. Ou seja, era uma profecia sobre o próprio Cristo. Jesus veio do céu a esse mundo, morreu numa cruz, ressuscitou para cumprir o que Deus já tinha prometido mais de 1000 anos atrás. Pedro termina esse trecho dizendo que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Versículos 29 a 32 ele diz: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro, no versículo 29, pede permissão para falar claramente. Queridos, deixa eu falar com franqueza. E eu quero dizer 4 fatos para vocês. Primeiro, ele diz que Davi morreu. Versículo 29 continua. Mas não só isso. O túmulo de Davi permanecia entre eles. Eles poderiam visitar, ver lá os ossos se eles desenterrassem os ossos de Davi. Segunda coisa que Pedro diz, versículo 30, é que Davi era profeta. E antes de morrer, ele sabia que Deus ia colocar um dos seus filhos no trono de Israel. Terceira coisa que ele diz, Pedro afirma no versículo 31 que por ser profeta, quando escreveu esse salmo, Davi estava se referindo à ressurreição de Jesus Cristo. E ele diz, primeiro, ele nem foi deixado na morte, nem foi abandonado lá no túmulo. E segundo, ele nem teve o seu corpo deteriorado, decomposto, não experimentou corrupção. O corpo de Jesus não começou a feder no túmulo. Qualquer corpo depois de 3 dias já começa. Jesus não. Tudo indica que no momento em que ele foi colocado ali, Deus cuidou dele e preservou para que nem decomposição experimentasse. Depois de 3 dias o ressuscitou. A quarta coisa que Pedro diz e explica é que esse Jesus, versículo 32, que eles mataram, Deus o ressuscitou. Ou seja, essa é a maior prova de que Jesus é o rei prometido por todos a Israel. E disso, versículo 32 termina, todos eles eram testemunhas. Imagine você mata alguém, espero que nunca. Mas aí chega alguém e diz, fulano que você matou voltou à vida. O que você espera que essa pessoa vai fazer? Hã? No caso de Jesus é perdoar. A gente vai ver, já está adiantando o sermão do domingo que vem. Mas no mínimo, uau! Preciso me esconder. Traduzindo o que Pedro diz é o seguinte, todos vocês sabem claramente que Jesus ressuscitou. Todo mundo sabe. Ninguém pode dizer o contrário. Tanto que ninguém fala nada. A quarta parte do evangelismo de Pedro, versículos 33 a 36, é a exaltação de Cristo. E olha o que o texto diz. 33 a 36. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Pedro explica 3 informações sobre esse Jesus que eles tinham matado e que tinha ressuscitado. A primeira informação é bem interessante para tirar dúvida das crianças, principalmente. Onde Jesus está? Já que ele ressuscitou, onde ele foi? Eu não vejo mais ele. O versículo 33 começa dizendo que ele foi exaltado. Ele foi elevado às alturas. Ele foi elevado ao maior patamar de honra e de glória. E esse local é a destra, é a direita de Deus. O maior lugar de honra que existe no universo, ao trono celestial, ao trono de Deus lá na eternidade no céu. Isso significa que hoje Jesus está vivo, Jesus está no céu, e Jesus está reinando ao lado de Deus Pai, regendo o universo, soberano sobre toda a criação. A segunda informação sobre Jesus, ele diz agora o que Jesus está fazendo lá no céu. Versículo 33 continua. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. E por isso ele derramou, ele distribuiu, ele despejou o Espírito Santo de Deus aos seus discípulos. E isso ele termina dizendo: todos vocês vêm e ouvis. Lembra do milagre lá de Pentecostes? Em que eles estavam ouvindo falar em outras línguas. Vocês estão ouvindo isso. Isso é o Espírito Santo nas pessoas. Mas isso aponta para algo muito mais especial do que simplesmente falar em outras línguas. É um sinal apenas para essa realidade. O Espírito Santo está nas pessoas. Ou seja, Jesus recebeu do Pai o direito de conceder o Espírito Santo para quem Ele quiser. E é isso que Ele faz até hoje. É isso que Jesus está fazendo hoje. Ele salva as pessoas, Ele dá às pessoas o Espírito Santo e Ele controla a sua igreja na terra, além de reger o universo. E a terceira informação sobre Jesus se encontra no versículo 34. O que Jesus está esperando? 34 e 35. Pedro cita o Salmo de Davi, mais um Salmo 110, versículo 1, em que ele diz que Deus, o Senhor, com letra maiúscula, o Pai, o Criador, disse ao seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, exaltado: sente-se à minha direita, versículo 34, e eu 35, até que eu coloque os teus inimigos como estrado dos teus pés. Essa expressão, estrado dos teus pés, era uma expressão muito forte, tirada de guerreiros vitoriosos, que quando venciam os seus inimigos, colocavam o pé em cima do pescoço dos seus inimigos vencidos, e pegavam a espada e arrancavam a cabeça deles. E voltavam para suas terras com as cabeças como troféus. Preste atenção no que Deus está dizendo para Jesus. Sente-se e reine, até que eu derrote todos aqueles que te mataram. Todos aqueles que são seus inimigos, inimigos da cruz. Esse é o destino de todos aqueles que odeiam a Jesus. Filho, sente-se aqui. Todos aqueles que te detestam, eu vou destruí-los. Todos aqueles que não se rendem a ti, eu vou destruí-los. Pedro conclui a declaração dele sobre Jesus e diz no versículo 36: vocês todos da casa de Israel tenham a plena certeza disso. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o estabeleceu como Senhor, como dono de tudo, e como Cristo, como Rei do universo. Amém por isso. Amém. E você pode perceber que mais uma vez você vê Pedro acusando o público dele. Vós o crucificastes. Vós o matastes. Irmãos, muitas pessoas têm medo de evangelizar, ou elas nem sabem por onde começar. Por isso muitos preferem nem tentar. Né? Talvez porque sabem que vão surgir perguntas que elas nem saberiam responder. E eu mesmo na faculdade confesso que eu morria de medo de dizer para todo mundo que eu era cristão. Eu tinha medo das pessoas me acusarem de fanático, das pessoas apontarem o dedo para mim, das pessoas me ridicularizarem nas rodinhas. Por isso eu vivia como um agente secreto de Cristo. Eu ia escondidinho, não falava com ninguém, né? Como se fosse um 007 para Jesus. Eu só falava que era cristão se alguém me perguntasse. E eu orava para que ninguém me perguntasse. E mesmo assim, eu ainda não tinha coragem de falar de Cristo para aquelas pessoas. Talvez você esteja numa situação bem parecida. Ou seja, assim,
Mas Pedro mostra para a gente que evangelizar, para fazermos isso, não é preciso você fazer um curso teológico. Para evangelizar não é preciso você falar palavras difíceis. Não é preciso ficar morrendo de vergonha, pelo contrário. O mais importante no evangelismo é dizer para as pessoas quem é Jesus Cristo. Foi isso que Pedro fez para aquelas pessoas. E com base na pregação de Pedro, a gente pode tirar 3 dicas de como podemos evangelizar as pessoas. Os nossos parentes, os nossos cônjuges, esposa, marido, os nossos filhos, os nossos vizinhos, aqueles amigos, conhecidos, o nosso patrão, os nossos funcionários e até os nossos inimigos. Como podemos falar de Deus para essas pessoas, evangelizá-las? A primeira lição sobre evangelismo é o que nós devemos falar. E a gente vê isso no sermão de Pedro. Tem tanta coisa para dizer, por onde é que eu começo? Pedro dá algumas dicas aqui. A primeira dica dele sobre o que nós devemos falar é a seguinte: responda a perguntas que as pessoas estão fazendo. Responda as perguntas que as pessoas fazem. Lembre-se aqui de que Pedro só começou a falar porque as pessoas, provavelmente sinceras, estavam perguntando: o que quer dizer isso? Olha o versículo 12, Atos 2:12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? O que quer dizer isso? Eles não estavam entendendo aquele fenômeno das línguas. Em outras palavras, como é que pode um homem galileu falar uma língua que ele não conhece? Por isso o sermão de Pedro foi uma resposta a essa pergunta. E também tinha acusação, né? Foi para defender o que estava acontecendo. E é aí que muitas pessoas falham no evangelismo. Muitas pessoas elas querem ficar falando com os outros de assuntos que os outros não querem ouvir. Por exemplo, você acha que é feliz, mas não é. Olha, você deveria ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. Olha, você deve mudar de atitude. Mas o problema é que muitas pessoas elas não se sentem mal pelo tipo de vida que elas têm. Pelo contrário, muitas pessoas são felizes com o tipo de vida descrente que elas vivem. Por isso, evangelizar significa responder questões sinceras que as pessoas têm. E perguntas que as pessoas estão fazendo. A gente precisa estar ligado, estar antenado com o que as pessoas estão conversando. Sobre o medo das pessoas. Quais são as dúvidas que as pessoas têm? Quais são as crenças das pessoas? Quais são os questionamentos das pessoas? Porque quando a gente dá para as pessoas uma resposta para as perguntas que elas estão fazendo, a gente ganha a atenção das pessoas. Aí você não precisa ficar implorando para falar de Deus para a pessoa. Você tem a atenção dela. Mas quando a gente ou quando nós somos religiosos fanáticos, que não respeitam as crenças das pessoas, que não respeitam os medos das pessoas, as dúvidas das pessoas, quando a gente quer empurrar goela abaixo o evangelho para as pessoas, a gente não está evangelizando. A gente está mais afastando as pessoas de Cristo. É por causa dessas atitudes que muitas pessoas zombam do evangelho. O que nós devemos falar? Primeiro, responda as perguntas que as pessoas estão fazendo. Segunda dica sobre o que nós devemos falar: anuncie a Jesus Cristo. É isso que você tem que falar. Muitos se perdem no evangelismo porque as pessoas ficam tentando provar que Deus existe. Ou ficam tentando defender a Deus das perguntas maliciosas que as pessoas fazem. Mas eu já me peguei muitas vezes fazendo isso. Não, mas você tem que acreditar que Deus existe para crer no evangelho. E a gente se perde nisso. A pessoa pergunta: se Deus existe, por que existe o mal? E na verdade essas perguntas muitas vezes são para fugir do assunto. Nosso papel não é responder essas perguntas. Lembre-se que a própria Bíblia, ela não se preocupa em tentar provar que Deus existe. Lembra na aula de semana passada, ela simplesmente supõe que Deus existe. Gênesis 1:1, ele diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, ponto. Deus existe. Não preciso provar para você que Deus existe. E Gênesis foi um livro escrito apologético, para defender a fé diante dos cananeus pagãos que existiam na época. Você precisa lembrar que todo homem se enquadra no cenário de Romanos 1. Versículo 21 diz: porque mesmo tendo conhecido a Deus, que está revelado na natureza, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu.
Todo homem é inculpável, porque a própria natureza aponta para um Criador santo, perfeito. No fundo, todo homem e mulher desse mundo sabe que existe alguma coisa a mais do que simplesmente um Big Bang. Sabe que existe alguma coisa a mais do que simplesmente o acaso, ou do que simplesmente a evolução. Isso porque, como diz Eclesiastes 3:11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem, por natureza, ele necessita de Deus. Por isso, o seu papel não é tentar provar a existência de Deus, ou ficar tentando responder as perguntas das pessoas que muitas vezes são feitas para fugir do assunto. É diferente das primeiras, que são perguntas interessadas. Nosso papel é anunciar Jesus Cristo. Primeiro, você precisa dizer para as pessoas que de fato Jesus existiu nesse mundo. Ele foi um homem como nós. Mas também precisa dizer que ele, mesmo sendo homem, ele não foi só simplesmente um excelente professor, um grande mestre, alguém que amava as pessoas, que é isso que muita gente diz sobre Jesus, um profeta de Alá. Jesus, além de ser homem, ele foi o próprio Deus. Deus em pessoa nesse mundo. E ninguém pode se aproximar de Jesus sem considerar a autoridade que Jesus tem. Ele é Deus. E como Deus, ele exige, que nós lhe demos ouvidos, que nós lhe obedeçamos. Terceiro, é necessário você dizer que ele morreu pelos nossos pecados. Isso que Pedro diz. A culpa e a condenação dos nossos pecados estava sobre ele naquela cruz. Eu e você merecemos o inferno, mas ele tomou sobre si os nossos pecados e colocou e pregou eles na cruz. Mas mais importante do que você dizer quem Jesus é e que ele morreu por nós, é você dizer que ele ressuscitou. Pedro deixa isso muito bem claro quando ele gasta 9 versículos para argumentar que Jesus ressuscitou. Você vê isso do versículo 24 ao 32. E é a ressurreição que torna Jesus diferente de todos os outros mestres religiosos. Todos os mestres religiosos que você contar e você lembrar, de fato, eles podem ter uma mensagem muito boa, agradável, bonita, podem pregar sobre mudança de vida, podem pregar talvez sobre salvação eterna, podem pregar sobre que a sua mensagem vem do próprio Deus, sobre uma vida justa vivida nessa terra. O próprio Maomé, Gandhi, Buda, Chico Xavier, Allan Kardec, seja quem for. Todos esses mestres podem pregar isso. Mas somente Jesus ressuscitou. E como Paulo diz lá em Atos 17:31, Deus determinou um dia que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu para esse propósito. Deus vai julgar o mundo por meio de um homem, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. O fato de Jesus ter ressuscitado revela que a mensagem de Jesus era verdadeira. O único que você pode dizer, esse pregou a verdade, era Jesus. Porque ele dizia, eu vou ressuscitar. Todos os outros mestres, criadores de religiões, estão no túmulo até hoje. E se Jesus ressuscitou, a mensagem dele era verdadeira. Outra parte importantíssima do seu evangelismo deve ser anunciar a exaltação de Cristo. Jesus pode ter vindo ao mundo como um cordeiro de Deus, mas ele vai voltar nos ares como um leão que ruge imponente, tremendo. Ele sim veio a primeira vez como Salvador do mundo, mas ele também vai voltar pela segunda vez como Senhor do universo. Ele reina nas alturas ao lado do Pai. Não há joelho nenhum que não vai se dobrar diante de Jesus. Ou você faz isso nessa vida de maneira voluntária, com alegria, ou você vai fazer isso no último dia de maneira forçada e com lágrima de desespero nos seus olhos. Porque se Jesus é exaltado. No evangelismo, essa deve ser a nossa maior preocupação. O que falar? Anuncia Jesus Cristo. Anuncia a vida, a morte, a ressurreição e a exaltação de Cristo. Isso é evangelizar. A segunda lição sobre evangelismo é como nós devemos falar. Tudo bem, José, eu tenho que anunciar Jesus Cristo, mas como eu faço isso? Será que eu uso um folheto? Eu leio um livro para a pessoa? Eu toco uma música? Eu levo ela para o pastor? Pastor, fulano quer aceitar Jesus. Eu trouxe para você resolver aí. Muita pessoa que acha que é assim, né? Evangelizar é convidar para ir para a igreja. Pedro está convidando ninguém para ir para a igreja. Pode convidar, mas Pedro está dizendo, eu vou anunciar Jesus para você. Mas como que eu anuncio Jesus? A primeira dica que Pedro dá aqui é citar as Escrituras. Cite as Escrituras. Perceba que de 14 versículos que Pedro falou, a gente leu agora, 6 foram usados para citar o Antigo Testamento. E se a gente considerar
o sermão de Pedro desde o começo, desde o versículo 14, que é a resposta para aquelas pessoas, foram 22 versículos, em que 11 desses versículos foram citações da Escritura. Ou seja, mais de 50% do que Pedro falava era da Bíblia. Mais da metade do que ele falava era a Escritura. Tudo que ele afirmava estava baseado na palavra de Deus. Nenhuma ideia, nenhuma declaração vinha da sua própria cabeça. Era tudo alicerçado no que Deus tinha dito no passado. Mas por que será que o nosso evangelismo ele tem que ser focado em anunciar as Escrituras? Porque como Paulo disse lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente capacitado e perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura, e não só partes da Escritura, da palavra de Deus, é útil, é poderosa para ensinar, para repreender, para corrigir e educar o homem. E só ela pode tornar o homem perfeito e perfeitamente eficaz, capaz de servir a Deus. Além disso, como o autor de Hebreus cita lá em Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se tem alguma coisa que pode atingir o coração das pessoas, não é a nossa eloquência, não são as nossas palavras bonitas, não é a gritaria, não são chineladas, no caso dos pais, já devem ter percebido isso, que muda coração não é chinelada. A única coisa que pode mudar o coração de uma pessoa é a palavra de Deus. E se nós quisermos que o Espírito Santo mude as pessoas, a gente precisa declarar as Escrituras para as pessoas. Mais da metade do que a gente fala tem que ser palavra de Deus, se quisermos ser evangelistas. Lembre-se disso, no evangelismo, use com abundância as Escrituras. Cite versículos, explique a palavra. Olhe para a Bíblia. Esse é o melhor método de evangelismo que existe. Citar as Escrituras. A segunda dica de como nós devemos falar o Evangelho é considerar a inteligência humana. Considere a inteligência das pessoas. Nós vimos aqui que Pedro, apesar de estar citando as Escrituras, em momento nenhum ele empurrou goela abaixo a mensagem dele para as pessoas, o conteúdo da Bíblia para as pessoas. Pelo contrário, você vê em vários versículos, versículo 22, ele pediu que eles prestassem atenção. E pediu que eles usassem a memória sobre a vida de Jesus. Lembram? Versículo 29, Pedro pediu a permissão deles para ser bem claro. Deixe-me ser claríssimo no que vou explicar. E ele fez com que eles se lembrassem do túmulo de Davi. Vocês não lembram? Tem um túmulo ali. Versículo 22, ele afirmou que eles tinham visto, eles tinham testemunhado a ressurreição de Jesus. Ou seja, Pedro usou a lógica. Pedro usou o cérebro dos ouvintes dele, considerou que eles eram pessoas racionais, pessoas que pensam. É óbvio que, como diz 1 Coríntios 2,14, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E que o homem sem Jesus, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Isso é verdade. Mas, em momento nenhum, Deus espera que as pessoas venham até Cristo empurradas. Você precisa aceitar essa mensagem. Pelo contrário, no momento em que você estiver falando a palavra de Deus, é ali que o Espírito Santo começa a convencer aquela pessoa do seu pecado. E ela pode chegar ao entendimento correto da condição dela de pecadora. Nós precisamos considerar que as pessoas pensam, que as pessoas raciocinam. Por isso, não desconsidere usar a lógica ou a razão para mostrar para as pessoas que Jesus é a verdade. Faça isso claro. Respeite a inteligência das pessoas, porque, como dizia John Stott, um pregador inglês falecido, crer é também pensar. Cristão não é um fanático, não é um ignorante, não é alguém sem inteligência. Pelo contrário, cristão é um estudioso de um livro, o livro sagrado, que não só crê, mas também pensa da maneira correta. Por isso, considere a inteligência das pessoas. Explique aquilo que as pessoas têm dúvida. Lance mão da memória das pessoas, das experiências das pessoas, da ciência. Use livros, mas também, não se esqueça de que quem convence o homem do seu pecado não são os métodos, e não é a razão ou os nossos argumentos, mas é o Espírito Santo de Deus. Mas ele usa a razão também para isso.
Por isso, ao mesmo tempo que você estiver apelando para a inteligência dos seus ouvintes, esteja orando também para que Deus convença eles dos seus pecados. A terceira lição sobre o evangelismo, como conclusão, é onde nós devemos chegar com o nosso evangelismo. Qual deve ser o nosso objetivo no evangelismo? Quando é que eu sei que eu já falei tudo aquilo que eu tinha que falar para alguém sobre Jesus Cristo? Como é que eu sei que eu já evangelizei alguém? A primeira dica de onde nós devemos chegar é até confrontarmos o pecado. Até a confrontação do pecado. E é isso que Pedro faz. Perceba que todo o discurso de Pedro tinha um objetivo muito bem definido: acusar os seus ouvintes do assassinato de Jesus. Vós o matastes, versículo 23. Vós o crucificastes, versículo 36. Pedro em momento nenhum alisou os seus ouvintes com palavras dóceis, palavras amáveis. Pelo contrário, o discurso de Pedro era algo duro, era uma sentença, era algo pesado, era acusativo, era exortativo. Ele apontou para o pecado de cada um ali. Ele colocou o dedo na ferida e desafiou cada um a se lembrar dos seus maus caminhos. Vocês são maus. Vocês são assassinos. E é com esse objetivo que eu e você devemos evangelizar as pessoas. As pessoas precisam compreender que elas são pecadoras, que elas são seres caídos, manchados pelo pecado. Não é só o que elas fazem que é pecado. Quer xingar alguém, quer brigar, quer roubar, quer matar, quer odiar. Não é só isso. Pecado não é só o que você faz. As próprias pessoas carregam um pecado no seu coração. A natureza pecaminosa faz parte do nosso DNA, parte da nossa natureza. E é isso que Paulo diz em Romanos 3. Não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos necessitam, todos estão longe de Deus. Não há um justo, nem quem vai na igreja. Se não se arrepender dos seus pecados, continua perdido. Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos precisam entender isso, senão eles não foram evangelizados. Não foram. Se não há confrontação de pecado, não há evangelismo. Irmãos, é por isso que nós temos culto infantil. Para que as crianças compreendam que elas também são pecadoras. Que o coração dela também é sujinho. E que elas precisam de Jesus. É por isso que em cada sermão tem confrontação de pecado. E enquanto eu estiver vivo nesse púlpito vai ter isso. Eu espero que vocês também façam e valorizem isso. Tem que ter confrontação. Você não pode sair da igreja se sentindo bem. Eu sou o melhor homem e a melhor mulher do mundo. Eu sou o pior dos pecadores, eu preciso de ajuda. Isso é evangelismo. E quando você mostra para a pessoa que ela é culpada perante Deus, o seu trabalho de confrontação foi feito. E a partir daí o seu papel é dar solução para esse problema. E é o que a gente vai ver no próximo sermão. O que faremos então? Então aí eu te dou a resposta. Mas deixa para a semana que vem. Mas por enquanto, você precisa se lembrar de que o seu evangelismo deve acontecer até que você confronte o pecado dos seus ouvintes. Ninguém ganha almas para Cristo. Ninguém. E todas as pessoas que entram na igreja por causa disso, não ficam. Ninguém ganha almas para Cristo só dizendo que Deus é amor. Ninguém ganha. Dizendo que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Diz para mim quem é que fica na igreja depois de ouvir isso. Sem ouvir que é pecadora. Ninguém. E quem fica dá problema. Todos os que se rendem a Jesus precisam ter a plena consciência da sua culpa, dos seus pecados. Isso porque para você ser salvo, para salvar alguém é necessário mostrar para as pessoas que elas precisam ser salvas. Para você oferecer vida para as pessoas é necessário você mostrar que elas estão mortas. Para você levar as pessoas para a luz, você precisa mostrar para elas que elas estão em trevas. Porque senão, se você não fizer isso, para que as pessoas precisam de um Salvador? Você está tudo bem com a minha vida. Eu não sou pecador, então não preciso de alguém que me ajude. E as pessoas tratam Deus como um capacho. Porque elas não entendem que elas precisam de Jesus. Se as pessoas não estão perdidas, elas não precisam de salvação. Por isso você precisa confrontar o pecado. Precisa mostrar que ela está perdida. Com jeito, com amor, mas confrontar. A segunda e última dica de onde nós devemos chegar
é até a declaração do juízo ao pecado das pessoas. Você diz que ela é pecadora, mas você diz também qual é o destino dela. Não é só dizer que ela é pecadora. Ela precisa compreender que os pecados um dia vão ser julgados. Romanos 5,10 diz que uma pessoa sem Cristo é inimiga de Deus. Inimigo, para mim, não é amigo. A menos que mudaram o dicionário. E todo inimigo de Deus só tem dois destinos. Ou ele vai ser dominado por Deus, ou ele vai ser derrotado por Deus. E é isso que Pedro declara para os ouvintes dele. Versículo 34 e 35, ele cita o Salmo de Davi. E ali Deus disse a Jesus: reine enquanto eu derroto os seus inimigos. Todo inimigo de Jesus vai ser vencido e vai ser destruído no dia da volta dele. Naquele dia em que ele vier como um leão, só os amigos, só os irmãos de Jesus vão permanecer na presença dele. Seus inimigos vão ser condenados ao lago de fogo no inferno. Mas isso acontece mesmo antes da sua volta. Mesmo antes da sua volta. Todo aquele que não foi perdoado, pecador, quando morre, já vai direto para o inferno. A chance é agora. Não tem purgatório. Não tem segunda chance. E é isso que seus ouvintes precisam saber. Que se eles morrerem sem o perdão dos pecados deles, eles vão ser condenados como inimigos de Jesus. E o destino dos inimigos de Jesus é o único lugar no qual a misericórdia e o perdão de Deus não está presente. Sabe qual que é o destino dos inimigos de Jesus? Tormento eterno. Fogo do inferno. As pessoas a quem nós evangelizamos precisam saber disso. O seu destino, por ser um pecador, é enfrentar o juízo de Deus. E naquele dia, todos nós vamos estar nus, impotentes diante dele. E só quem foi perdoado, não é quem fez coisa na igreja, quem falou do evangelho, quem serviu a Deus, quem cantou, não é isso. Quem foi perdoado, quem se arrependeu dos seus pecados, vai ficar livre do castigo. Só essas pessoas. Irmãos, esse texto apresenta 3 aplicações a 3 tipos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que esse texto aponta é para os crentes que desejam evangelizar, mas não sabem como. Esse é o padrão de evangelismo. Se preocupe em falar como Pedro falou. Anuncie a Cristo. E com certeza você vai estar evangelizado. Não tem mais desculpa para dizer que não sabe. Segundo grupo de pessoas que talvez se encontra aqui, aos crentes que não se preocupam em evangelizar. Essa é a sua missão. Se você não faz isso na terra, não tem razão para você continuar vivo. Seu propósito de vida é testemunhar as maravilhas de Deus para esse mundo. Você precisa evangelizar. Faça a sua salvação valer a pena. E talvez ao terceiro grupo, que é bem possível que tenhamos aqui, aos que ainda não se renderam a Jesus Cristo. Essa é a sua única chance. Sem Jesus você continua culpado diante de Deus. Ou você se rende a Jesus Cristo, confessa os seus pecados, se arrepende de cada um deles e confia em Jesus para ser salvo, ou seu destino vai ser o lago de fogo no juízo eterno. Irmãos, lembra que eu falei para vocês que naquele dia em que, ou na faculdade, eu tinha vergonha de falar de Jesus? Eu continuei vivendo essa vida mesquinha até o dia que eu fiquei numa saia justa. No último semestre da faculdade, uma professora, depois das férias, voltou e começou a perguntar para cada um o que eles queriam fazer depois do curso, o que eles queriam do futuro da vida deles. E eu comecei a suar frio. E quando chegou na minha vez, ou eu mentia ou eu falava a verdade. E naquela época eu já estava determinado a sair da faculdade e ir para o seminário. E aí eu disse, eu sou cristão, saindo daqui, eu quero ir para o seminário para ser pastor. Na hora que eu disse isso, a sala inteira olhou para mim. E ali eu suei mais frio ainda. Eu fui obrigado a fazer isso. Irmãos, mas foi o dia mais tranquilizador que eu tive quando eu fiz isso. Tudo ficou mais fácil. Tudo ficou mais fácil. Por incrível que pareça, as pessoas depois do intervalo me procuravam e diziam: eu também sou cristão, só que eu também tinha vergonha de falar. E
E eu acabei não falando para todo mundo. Nós começamos a nos reunir nos intervalos das aulas, nós orávamos, cantávamos a Deus, estudávamos trechos das Escrituras. Até os não crentes me procuravam para buscar conselhos. As pessoas passaram a me respeitar mais. Eles não faziam aquelas piadas sujas. Falou, é crente aqui, não vamos... Eles nem me convidavam mais para as festas no bar, porque antes eu negava, mas não explicava porque eu não queria ir. E tudo isso porque eu fui forçado. Eu não sou herói nessa história. Eu fui forçado a tirar minha máscara de agente secreto de Deus. Irmãos, e eu digo para vocês como me arrependo. Quem me dera ter feito isso antes. Eu perdi 1 ano e meio. Quem sabe o que Deus poderia ter feito naquele local. Eu errei em não ter evangelizado a minha turma antes daquilo. Por isso, eu queria te desafiar, não tenha vergonha. Tire a sua máscara, se revele como servo do Senhor para as pessoas e evangelize. Porque agora você já sabe como fazer tudo isso. Se há um resumo de tudo que nós aprendemos, uma grande lição nesse texto, é o seguinte: para mostrar às pessoas a gravidade do seu pecado, pregue sobre o Senhor Jesus Cristo o exaltado. Para mostrar às pessoas a gravidade do seu pecado, o quanto elas são sujas, anuncie sobre o Senhor Jesus que foi exaltado. Simplesmente. Se você fizer isso, você está evangelizado. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, quão falhos somos e quão precisamos da Tua graça. Nos perdoe por termos falhado tanto em ser uma testemunha viva do Senhor nesse mundo. Deus, que esse texto seja um bálsamo para as nossas almas, seja um alento, uma esperança, um guia de como nós devemos evangelizar as pessoas. Deus, obrigado por essa noite, porque nós vamos sair daqui por essa porta, sabendo o que devemos falar para os nossos familiares, para o nosso patrão, para os nossos colegas de serviço, para os nossos vizinhos. Ao invés de simplesmente dizer, Deus te ama, Deus é amor, nós vamos anunciar a Jesus com carinho, mas com firmeza, apontando o pecado, porque as pessoas, antes de serem libertas de qualquer mal que tenham nas suas vidas, elas precisam do perdão do Senhor. É por isso que eu oro, para que o Teu Espírito nos encha com poder para sermos testemunhas. Que não venhamos a apagar ou a entristecer o Espírito com nossos pecados ou a nossa vida mesquinha e egoísta, mas com uma vida que se preocupa com a salvação de almas. Que a nossa igreja comece